15º episódio, segunda temporada, O Que Não Fazer em Vendas, aqui na Vesa TV, Luiz. Olha onde estamos chegando. Dá pra maratonar, que legal. É verdade. Olha só, episódios maiores, agora com entrevistados importantíssimos. Absurdamente. Com uma novidade, hein? Você agora que está assistindo a gente, você deve ter visto já o tema, porque a gente está colocando o tema nos assuntos. É verdade. Aparece uma thumbnail também disso daí, muito legal. Estamos inovando cada vez mais com a ajuda da Vesa TV. A gente tem um prazer enorme em estar compartilhando esse espaço, usufruindo de toda essa qualidade, esse serviço primoroso que eles fazem pra gente. Muito obrigado, pessoal da Vesa. É isso aí, Vesa TV. Às 21h30 das terças-feiras, os nossos episódios inéditos, lógico, algumas reprises muito importantes ao longo da programação semanal, que você também pode acompanhar, não só em vesatv.com.br, mas também no canal do YouTube da Vesa TV. Vai lá, inclusive, já assina o canal, ativa o sininho nos canais da Vesa TV, onde a gente tem uma playlist lá nossa, fixada para você maratonar todos os episódios. Spotify, também, se você não tiver o link do Spotify, chama a gente nas redes sociais, vamos colocar os links aqui já para você chamar a gente manda o link diretamente para você. E aí, lógico, não só dessa segunda temporada, como da primeira também. Já que a gente falou de rede social, Luiz, onde achamos Luiz Schmidt nas redes sociais? Facinho. Instagram, @Luiz Schmidt. O Schmidt é um pouco mais difícil. SCHIMITD. É isso. Boa. No Instagram tô ali, no YouTube, no LinkedIn também tô lá, com o mesmo nome, tá tudo certo, facinho de encontrar. Beleza. Você me acha como Hugo Palestrando nas redes sociais. Os assuntos de vendas, marketing, omnichannel, atendimento, eu coloco muito mais no LinkedIn, beleza? Então, LinkedIn, Hugo Palestrando, você me acha lá, mas também estou no Instagram, também publicando conteúdos sobre outras jornadas, tanto de consultorias, como principalmente as jornadas de palestras e treinamentos, beleza? E tem recortinho também. Isso, nas redes sociais a gente está colocando cada vez mais os recortes, para você saber aí de onde vem o conteúdo todo que a gente está realizando, certo, Luiz? E quinta-feira tem caixinha de pergunta lá no meu Instagram, que aí a sua pergunta pode aparecer aqui e a gente vai responder ao vivo. Ao vivo você tá vendo, a gente tá gravando, mas você às 21h30 vai acompanhar ao vivo. É isso aí, e a cada 3 episódios nós fazemos um aulão sobre algum assunto bem específico. Semana que vem tem aulão, inclusive, e aí onde a gente pega as respostas, as perguntas da caixinha para responder ao vivo, certo? Aí isso é aquele que você põe o seu time na sala, põe todo mundo caderno e caneta e vamos fazer aula. Porque vocês vão ter muito conteúdo bacana com os entrevistados. Se você não tá com caneta na mão, um papelzinho, você vai perder muita coisa. Exatamente. Então, não perca, anota tudo que você pode usar. Todo que a gente tá falando aqui, você vai usar na sua empresa com o seu time, tenho certeza. É isso aí. Falando em convidados... Nossa, o pessoal já deve estar curioso. Quem que nós vamos receber hoje, Hugo? Ele é diretor de vendas e marketing da Muro Eletrônica, empresa que eu conheço inclusive há 25 anos. Começamos juntos lá, um prazer imenso ter ele aqui desde 96. Né? Ele é engenheiro formado pela São Judas, é mestre, tem mestrado pelo Instituto Federal de São Paulo, é doutorando pela USP, é pai do Marcelinho e do Dudu, duas figuras geniais. Marido da Lígia. Beijo, Lígia. Antes dele mandar beijo pra você, eu já tô te mandando beijo. Ele é o meu companheiro de vários anos, Marcelo Barbosa, o BZ. Seja bem-vindo, meu irmão. Uhul! Aê, Hugo. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Tudo bem, Hugo? Maravilha, irmão. Muito obrigado pelo convite. Assim, o convite só de conversar com vocês já seria maravilhoso, mas o convite de conversar com todos vocês vai ser ainda melhor, né? Então, obrigado aí pelo convite. Ah, imagina. A gente que agradece. Perdão. E tomara que eu consiga retribuir aí. Vocês vão descobrir daqui a pouco que o Marcelo é um cara, quando eu tava falando isso agora, porque a gente já almoçou junto e tudo mais, né? A gente passou um tempo junto. E eu falei, é um cara que a gente liga a tecla REC assim, ó, da cabeça enquanto ele tá falando. Então, vocês vão que tem muito. E eu acredito papo. que ele começou a estudar, assim, a faculdade. Ele começou a faculdade com 6 anos, né? Porque olha o currículo do cara, o cara é novo, tem tudo isso de currículo. E com certeza ele entrou na faculdade com 6 anos. Fora as outras coisas que a gente acaba descobrindo no Marcelo, né, Marcelo? Isso. Vitão, tema na tela de hoje. Vamos falar de vendas para indústria. Legal, é um mercado que a gente acompanha há muito tempo, tem suas especificidades. Na semana passada já recebemos aqui Rodrigo Mucci da Nortel, falando um pouco sobre as vendas, sobre um aspecto, e aqui Marcelo vem para a gente falar também, certo, sobre vendas para a indústria, né, Marcelo? Isso aí. Boa. Isso aí. Marcelo, é o seguinte, quando a gente olha o nosso programa que ele trata muito de vendas B2B,
né? Vendas de empresa para empresa, né? E a gente sabe que existem algumas áreas da venda B2B que elas ainda são mais complexas, tem um ciclo ainda cada vez mais longo, e eu entendo que as vendas para a indústria, principalmente no caminho que você traz, vem um pouco nesse sentido, né? Mas esse é o nosso contexto. Mas antes disso, eu queria que você, assim, dá um overview sobre Marcelo, tua atividade e hoje as coisas que você tem olhado para esse mercado de vendas para a indústria. Legal, Hugo. Bom, meu nome é Marcelo Barbosa, né? O Barbosa com Z, por favor. É isso aí. Isso, então, eu até... assim, né? Tudo isso tem uma história muito grande, né? Então, se eu for falar por que você me chama de BZ, por exemplo, né? Dá uma história super comprida, mas só deixando mais simples, lá no começo, quando pouca gente tinha e-mail, e aí eles começaram a mandar e-mails pra gente, eu comecei a receber um monte de gente falando assim, Marcelo, eu te mandei um e-mail, que era marcelo.barbosa, só que você não me respondeu. E aí eu comecei a olhar essas pessoas, elas mandavam para Barbosa com S. Então eu precisei deixar claro, né, que meu Barbosa era com Z. E aí eu comecei a falar Marcelo Barbosa, Barbosa com Z, por favor. E aí meu apelido virou BZ. BZ. Ah, que legal, cara. Então, falando um pouquinho de mim, né, eu sou esse BZ, né, que as coisas acontecem assim, quase por histórias compridas, né? Eu gosto muito de estudar, assim, onde eu tô tentando estudar, né? Então, quando, sei lá, aparece um projeto novo pra gente fazer na empresa, o que eu mais gosto é de pegar ele no comecinho, estudar tudo que tem para estudar, e aí na hora de implementar, eu tenho uma equipe super boa, uma equipe super competente, eu influencio eles mais ou menos através do que eu estudei. E quando o marketing digital começou, né? Então eu trabalhava na engenharia de aplicação, e aí quando o marketing digital começou, eu comecei a estudar. E aí eu vi, poxa, é um negócio legal, né? Então eu consegui implementar várias ferramentas do marketing digital na Mura Electronic, né? Na empresa que eu trabalho já há 25 anos. E depois, por causa desse reconhecimento, eu virei gerente de vendas e marketing, né? Então, assim, eu era gerente da engenharia de aplicação, virei gerente de marketing, depois eu virei gerente de inovação e marketing, depois eu virei gerente de vendas e marketing, e aí tem 2 meses, né? Então, desde o dia 1º/5, eu sou diretor de vendas e marketing na Moore. Muito bom. Ô Marcelo, mas assim, engenheiro de formação, falar de marketing, de publicidade, onde o pessoal é quase artista, sabe? Nós temos aqui um tino artístico e tudo mais. O que o engenheiro fez esse negócio? E como que se adapta essa vida? Do que comem as pessoas que mesclam esses dois mercados? Como que acontece isso? Luiz, obrigado por ter perguntado, porque eu achei que só eu tinha essa visão assim de que... assim, até falo com o pessoal assim, minha formação, eu sou técnico em eletrônica e fiz engenharia, né? Esse caminho, as pessoas na nossa formação, assim, a minha prova de história não era, que data foi que aconteceu tal coisa. Era, não, leia esse texto e quais são os problemas desse texto, sabe? Uhum. E aí na aula de geografia era como resolver os problemas do relevo desse lugar. E aí na aula de psicologia, sabe? Era como consertar as pessoas. Sim. Então, eu tenho toda essa formação aí ligada à lógica, à resolução de problemas. E em marketing, né? Então até 2015, até 2014, quando eu não trabalhava de forma nenhuma com marketing, eu não entendia quando os meus pares em marketing pediam alguma coisa para mim, falavam o seguinte: Marcelo, eu preciso de um painel para fazer uma exibição de feira. E aí eu montava o painel tecnicamente, né, mostrando as nossas soluções, mostrando as nossas vantagens. Aí a pessoa falava o seguinte: Marcelo, legal, só que isso aqui tá numa ordem errada, eu vou mudar a ordem, isso aqui tá com verde errado, eu vou mudar o verde, eu vou colocar mais iluminação, eu vou colocar a sombra pro lado de lá, porque aí dá a experiência de visão do cliente, sabe? Coisas que não
fazem sentido. Sabe que eu trabalhava na indústria também, e aí quando acontecia isso, o gerente da época falava assim, não, tranquilo, a gente faz a parte técnica, essa frutaria aí aí depois vocês enfeitam, do jeito que vocês enfeitar. Era só enfeite. Aí a gente entendeu que não é só isso, tem usabilidade, tem um monte de coisa. Isso, e eu sempre reconheci isso de que tem usabilidade, tem uma comunicação melhor, né? Então, quando você coloca o logo do lado direito ou o logo do lado esquerdo, a gente está falando no final das contas de comunicação, né? Talvez uma comunicação que o engenheiro não consiga entender, mas de comunicação. Não é natural para mim, mas... Então, assim, eu sempre tive o respeito, mas nunca consegui entender. Sabe aquele negócio de... você vê uma pessoa, sei lá, jogando futebol, você fala, nossa, que jogada maravilhosa. Você consegue fazer? Não. Tem aquela questão que às vezes é um engenheiro conversando com outro engenheiro, os dois fazem um produto maravilhoso, mas o cliente não é engenheiro. E aí ele não entende, né? E aí por isso que a gente precisa da comunicação, né? Do marketing, publicidade, para conseguir comunicar isso para o cliente. E eu tinha esse respeito, mas eu não entendia muito. E com o marketing digital, eu comecei a entender a linguagem. Então, assim, eu não entendo, não sei qual a diferença que um tom de verde ou um tom de azul vai fazer na cabeça do cliente. Mas eu sei, quando você fala que a taxa de conversão é 30% e vamos melhorar o processo para aumentar isso para 32%, eu sei o valor disso, entendeu? Eu sei imaginar coisas desse tipo, né? E quando as ferramentas de marketing digital vêm e falam o seguinte, não tem problema você não saber a diferença de tonalidade. Coloca aqui as duas tonalidades, eu faço um teste AB e aí eu te falo qual que é a melhor. E é muito mais barato fazer um teste AB com e-mail marketing do que criar um produto novo da engenharia e colocar isso para distribuição, né? Isso, então, então assim, de onde veio o marketing para um engenheiro, veio a partir do marketing digital. Eu não conseguiria... eu não digo que eu não conseguiria liderar uma equipe, mas com certeza eu não conseguiria influenciar uma equipe que não fosse no marketing digital, entendeu? Uma equipe conceitual, criativa conceitual, eu não tenho a formação necessária para contribuir com esse time, né? Mas no marketing digital eu tenho, eu acredito que eu tenho essa formação, entendeu? Mas aí eu tenho certeza que em vendas, aí o jogo é diferente, porque vendas é talento. Não dá para ficar medindo com engenharia esse negócio de vendas. Eu tenho ali um cara que ele é muito bom de papo, ele vai empurrar os meus produtos no freguês. É assim na indústria? Legal. Isso me permite até voltar um pouquinho na pergunta do Hugo, que o Hugo falou um pouco sobre jornada do cliente, né? Então, normalmente, quando a gente fala de marketing ou quando a gente fala de vendas, muita gente pensa no B2C, né? Então, é uma empresa tentando vender para os consumidores. E aí a empresa, normalmente, ela vai vender para os consumidores através de canais, né? Então... Por exemplo, né, só para dar um exemplo, a água que a gente está tomando aqui, ela provavelmente foi comprada num supermercado, né, num canal de distribuição, e ela foi fabricada lá numa empresa, e aí essa empresa faz propaganda para a gente, faz comunicação para os consumidores, mas ela vende através de um canal, né? E isso dá um problema bem grande para esse tipo de empresa, que eles ficam desconectados do consumidor, né? Então, eles precisam fazer uma série de ferramentas para se conectarem com o consumidor. A Amor Electronic, e aí talvez isso possa ser estendido também para o mercado B2B industrial, então a Amor Electronic, ela normalmente vende vende para alguns clientes, normalmente através de fabricantes de máquinas, legal? Ou através de distribuidores. Então, a Amor Electronic, ela vende um componentezinho, né? Eu gosto muito de dar o exemplo de fonte de alimentação, porque tem no computador também, aí todo mundo entende, né? Então, a Amor Electronic vende uma fonte de alimentação que não vai ligada no computador, mas vai ligada na máquina. A Amor Electronic, ela vai vender para um fabricante de máquina, esse fabricante de máquina vai vender a máquina dele para um cliente final. Por exemplo, a Volkswagen, né? Então, é um fabricante de máquina, existem diversos fabricantes de máquinas no Brasil, né? Mas um dos maiores é a Home, por exemplo. Então, a Amor Electronic vende um produto para a Home e a Home vai vender para a Volkswagen. E essa máquina vai ficar trabalhando lá na Volkswagen 10, 20, 30 anos usando a fonte da Amor, né? Ou quando a Volkswagen tem um problema lá e a fonte queima,
ela vai num dos nossos canais de distribuição, né? Inclusive, alguns dos canais podem ser digitais agora, né? Então, Sim, sim. podem ser comércio eletrônico, né? Ela vai e compra lá através de um dos nossos canais de distribuição, e aí a Mura, então, ela forneceu para a Volkswagen, só que através de um dos canais. Mas, de qualquer forma, a Volkswagen já exigiu o nosso produto. É isso aí. Então, o trabalho da Mur é convencer a Volkswagen de colocar no caderno de especificações deles o produto da Mur. É isso aí. Para que o fabricante de máquina e o distribuidor comprem da gente. E é lógico, então vamos supor que a Volkswagen colocou lá no caderno de encargos dele um produto da Mur. 6 meses depois, eles vão ter um projeto para comprar uma máquina nova. E aí eles vão colocar essa oferta no mercado. Diversos fabricantes vão oferecer essa máquina. Só que essa máquina deve seguir o caderno de encargos da Volkswagen. Sim. Depois disso, então, a jornada do cliente que eu crio começando aí. Então, prospect. Depois do prospect, homologação, que é eu fazer a especificação lá na Volkswagen. Depois da especificação, projetos. Então, vamos supor que a Volkswagen já tenha especificado o produto. Ela precisa ter um projeto, senão ela não vai comprar de mim. Uhum. Aí, legal, ela tem um projeto, aí ela passa para a próxima fase, que é projeto no mercado, né? Então, ela vai comprar a máquina, tem 3 ou 4 fabricantes concorrendo ali, né? Então, existe um projeto e ele está sendo orçado por 3 ou 4 fabricantes e a gente está orçando para esses clientes, esperando que um desses clientes nossos vá ganhar a máquina e vender a máquina para a Volkswagen. Então, e aí depois tem uma próxima fase que tem um ganhador e só aí é que a gente pode vender. Então, nesse meio tempo teve projeto elétrico, teve projeto mecânico, mas a jornada do cliente é essa de homologação, projeto e compra no final, né? Assim, resumindo um pouco. E olha só, para você que está assistindo a gente, veja, né? Tem muito vendedor, ou tem muito gerente de vendas que fala assim, não, o que nós queremos aqui na empresa é o cliente pronto para comprar. Cliente pronto para comprar, porque quanto menor a gente fala do nosso ciclo de vendas, melhor é para a nossa empresa. Vocês prestaram atenção no tamanho do ciclo de vendas que esse senhor que vos fala ali, ele está falando? A gente está falando assim, em tempo médio, desde uma homologação, é que lógico que isso é cíclico, isso ao longo dos 25 anos de história, o quanto já não se fez de homologação, o quanto já não se fez de mapeamento de projeto, tudo mais. Mas se a gente estivesse falando de um ciclo médio desse entrada num caderno de encargos até a compra de um projeto aprovado, a gente está falando de quanto tempo? Olha, Hugo, a Mur tem projetos pequenos, projetos grandes, projetos que são um pouco mais rápidos, projetos que são mais demorados. Mas esse processo que eu te falei, ele não vai demorar menos que 2 anos. Olha só, 2 anos? Ele não vai demorar menos que 2 anos. É isso aí. Quando você escolhe assim, eu quero vender para a Volkswagen, né? Voltando no exemplo da Volkswagen, mas pode ser Mercado Livre. Eu quero vender para o Mercado Livre. Você tem que estar disposto a correr uma maratona de 2 anos. É isso aí. Assim, você tem que estar... você precisa ter recursos para investir por 2 anos. É isso aí. Menos que isso, você não vai... sabe? Você não vai estar no jogo de verdade. Exato. Professor, posso Falei já... pra você? Eu te avisei. 2 perguntas. Primeiro, quem que é o teu perfil de cliente ideal? É o fabricante de máquina? Ou o cliente final? Ou os dois? E como que você lida com isso? Legal, excelente pergunta, hein? A gente desenha como perfil os dois. São 2 personas totalmente diferentes, mas a gente desenha os dois, e aí hora a gente escreve para um, hora a gente escreve para outro. Legal? Então, a nossa agência, a Black Beans, né? Não sei se eu posso falar aqui. Obrigado, Vinícius. Obrigado. Hoje incandescente, certo? Isso. A Incandescente. Incandescente. Então, assim, nossa equipe de marketing, né? O Henrique, a Vanessa e a Incandescente, eles trabalham com essas 2 personas. Ora a gente faz um post, né? Ora a gente faz um e-mail para um
uma persona, ora a gente faz para outra persona. Existem outras personas, tá? Então, dentro do fabricante de máquina, tem o engenheiro, né, a pessoa que vai fazer o projeto. Quando a pessoa vai desenhar o projeto, ela vai ter que colocar o nosso produto, colocar o código do nosso produto, ela tem que conhecer ali, ela tem que ter as ferramentas que ajudam ela, né? E ela tem que conhecer o nosso código, ela tem que conhecer como especificar mais ou menos, onde ele vai colocar o produto ali. Essa pessoa é super importante pra gente. Mas depois que ela homologa, depois que ela coloca isso no projeto, também tem o comprador. Sim. O comprador, ele não fez parte da especificação, mas uma hora ele pode vetar a nossa especificação. Então, a gente ele precisa de datas, ele tem necessidades com preço, ele tem necessidades... São outras necessidades, né? E é uma outra persona, então a nossa comunicação para ele também precisa ser diferente, né? Então, se você está perguntando qual o nosso perfil de cliente ideal, nosso perfil de cliente ideal, fabricante de máquina, é um fabricante de máquina que tenha padrão de qualidade grande e que valorize o trabalho manual. Valorize o trabalho manual, que eu digo, valorize a automação. Porque se você não valoriza a automação, o nosso produto que automatiza alguma coisa... vai ficar caro, então aí esse perfil de cliente, ele vai procurar só o produto mais barato, então não é um perfil de cliente para amor. Perfeito. Entendeu? Entendi. Já no cliente final, a gente fala que a gente procura empresas que tenham 2 atributos. Visão de fazer as coisas melhores. Então ele precisa estar pensando em fazer as coisas melhores, e ele precisa ter o poder para decidir. Porque a gente até tem uma brincadeira lá na empresa que a gente chama de o enganador, né? O enganador. Que aquela persona dentro de um cliente final que ele tem a visão, ele sabe que o seu produto vai ajudar ele a ganhar tempo, ou vai ganhar produtividade, ou vai diminuir falhas. Só que ele não tem o poder. Sim. E aí você vai lá, e aí ele... Não, eu adorei seu material, ele vai me ajudar aqui, aqui, aqui. Eu preciso de uma amostra. Aí você dá a amostra. Aí um mês depois... E aí, testou? Eu testei, o pessoal adorou, não sei o quê. Legal, agora o que você precisa? Eu preciso de uma cotação. Aí você manda a cotação. Aí vai indo assim, 2 anos depois... Não aconteceu nada, porque ele não tem... o poder. Isso é super importante, assim. E o contrário também, né? Então, o cliente que tem o poder, mas acha que o nosso produto não vai ajudá-lo, ou melhor, ele não quer nada mais produtivo. Ele quer manter as coisas como estão. Ele só fala assim, não, a sua fonte é mais barata que a outra, sabe? Esse tipo de cliente a gente também... Faz a mesma coisa? Faz a mesma coisa? Então. Não. Então. Não, a nossa é melhor, porque faz isso e isso. Segunda pergunta. Legal. Como é que você controla o CAC desse processo? E é CAC de marketing ou CAC de vendas? Excelente pergunta, Luiz. É um desafio que eu ainda não consegui resolver 100%. Justificar os investimentos por campanha, mas eu tenho... o CAC, eu tenho o CAC por canal. Então, o que eu fiz para resolver isso? Eu falei, olha, todos os clientes médios, normalmente do inbound marketing não vem muitos clientes grandes, né? Então, vem clientes médios. Todos os clientes médios, se o cliente que vem ele é pequeno, eu passo para a distribuição e aí a distribuição vai atender ele. Mas se o cliente é médio, a gente tem uma pessoa lá na Mur, um IS lá na Mur, ele não faz visita externa a cliente, sabe? Porque a gente tem uma parte, os nossos canais, a gente tem uma parte que visita externamente, tem uma parte que só atende por telefone e tem a distribuição, né? Mas um desses, a gente hoje tem 4 ISs. Dos 4 ISs, 1 atende cliente novo. Então eu controlo por ele quais são as vendas novas. Ah, sim. Entendeu? Sim. Então, e para mim o mais importante não é nem o CAC. Luiz, eu vou te falar uma coisa, talvez vocês vão achar até... vão falar que é um sacrilégio falar isso de marketing, né? Mas assim, o CAC
para a empresa B2B, não é, o valor não é importante. Porque assim, se você vai gastar R$50, R$500 ou R$5.000 com um cliente, e esse cliente vai comprar de você 1 milhão, 2 milhões, ou de verdade, 100 milhões de reais, Tanto faz. tanto faz quanto é o CAC. E outra, às vezes a primeira compra dele é uma compra baixa, mas depois a tua capacidade de reprojetos com ele, de revendas com eles, é extremamente grande na jornada inteira. E aí o CAC, normalmente o pessoal vai olhar por lifetime value. É isso aí. É assim, lifetime value de uma empresa, de uma empresa B2B industrial igual a Moore, É 30 anos. 30 anos E aí- do cara comprando com a gente, entendeu? A gente Então, uma vez gravou um podcast aqui também com um pessoal especializado em growth, e uma das coisas que ele falou é assim, né, uma métrica, ela ainda é um dado só, se você analisar ela sozinha. isso. Agora, quando você pega duas, então CAC sobre LTV, aí você tem uma dimensão um pouco maior do que você está falando. Porque, cara, eu estou imaginando o seguinte, 2 anos, o cara pede amostra, pede cotação, é engenheiro trabalhando, o CAC disso seria muito Isso. grande. Mas se você pega isso ao longo do tempo, você fala, tá bom, eu estou investindo aqui num relacionamento duradouro. E esse acho que é o grande pensamento da relação B2B, e uma das características por ser B2B é porque a relação ela é mais duradoura. Aí o ponto que a gente falou é, o CAC vai ser muito bom se você tiver condições de fazer com que essa relação seja duradoura. Porque senão você Isso. gastou pra caramba. Mas e aí? Você não tem habilidade para fazer com que esse relacionamento perdure? Aí tudo vai por água abaixo. Então. Eu tenho um exemplo, ó, a gente contratou um SDR. Legal? Então o SDR ficou 1 ano trabalhando. E aí, por motivos particulares, o IS saiu da empresa. Só IS é vendas internas, certo? Desculpa, um SDR. SDR, tá bom. Isso, a gente contratou um SDR, né? Que é Ok. não é um vendedor interno, é um pré-vendas, né? Sim. Ele liga para clientes e qualifica e olha, esse tem potencial, esse não tem potencial. Uhum. Legal? Legal, aí ele saiu da empresa. 1 mês depois que ele saiu, a gente vendeu para um cliente que ele trouxe. Olha só. Legal? A gente vendeu R$500 mil. Olha isso. Assim, se ele não tivesse vendido para os outros clientes, beleza, porque ele vendeu para outros clientes, mas vamos imaginar quanto que custou o SDR por 1 ano. R$500 mil na primeira compra do cliente. Assim, é um cliente que pode comprar da gente 3, 4, 5 milhões por ano. A gente vai falar, ele vai ficar 10 anos comprando da gente, vamos supor que esses 10 anos aí sejam 10 milhões de reais. Sabe, o CAC, então uma hora eu desisti, porque estava dando tanto trabalho, e aí eu vi, eu não tenho que otimizar o CAC, eu tenho que otimizar as vendas novas. É isso. Olha só, para você que está assistindo a gente, talvez tenha uma coisa que você... Hugo, mas espera aí, vendas conjugado com marketing é a coisa mais comum do mundo. Não é não, principalmente para vendas industriais. Olha só, nos primeiros minutos aqui, nessa primeira metade, que talvez já passe aqui do nosso podcast, você viu certas coisas sendo faladas aqui que não são comuns para as vendas industriais. Legal? Coisas do tipo. Marketing para a indústria, como o Luiz trouxe aqui num pedaço do processo aqui, sempre foi tido como embelezamento e só, né? Eventos e só. Legal? São pouquíssimas as empresas que fazem vendas para a indústria que têm a audácia, diria até, de fazer marketing ou marketing digital para vendas de indústria. Bacana? Do outro lado, a gente tem aqui processos de indústria, processo de venda para a indústria. Legal? Como o tempo do ciclo ali é extremamente longo, tem muita gente que vai levando porque como demora tudo e as coisas são meio incertas, então a galera vai levando e vai fazendo as coisas sempre mais ou menos da mesma forma. São pouquíssimas as indústrias ou os profissionais, né, as empresas ou os profissionais que vendem para a indústria que têm a audácia de fazer um processo extremamente metodológico, acompanhado, medindo o resultado, como o Marcelo trouxe, né, num ciclo que demora, para começar, 2 anos para acontecer. Certo, Marcelo? Então, a pergunta vem o seguinte, né? Trazendo esse preâmbulo no meio do episódio, né? De coisas que a gente falou, de onde vem essa audácia, e eu vou usar dessa forma, né? Essa audácia de você olhar para as coisas e falar assim, peraí, do jeito que vem vindo,
não dá para continuar. E tem outros temperos, outras coisas, como a própria aposta ou investimento no marketing e tal, de onde vem essa seu caramba, a gente vai ter que tocar, essa banda nossa tem que tocar de um jeito diferente? Hugo, normalmente vem quando a água bate na bunda. Pode falar, pode falar. Beleza, obrigado. Bunda, tá liberado falar bunda. Bunda tá liberado, beleza. Então, quando a água bate na bunda, a gente se mexe, né? Então, e o Brasil dá muita oportunidade pra gente nesse sentido, né? Então, assim... Uma vastidão, né? De 2 em 2 anos a gente tem um problema de vendas, né? A gente tem um problema no mercado, a gente tem eleição, a gente tem o dólar que subiu, o euro não sei o quê. Então, assim, a gente tem uma crise dessas e aí a gente fala, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Às vezes, essa coisa diferente eu preciso contratar um vendedor em tal lugar. Às vezes, eu preciso investir mais em marketing. Às vezes, eu preciso repensar nisso, né? Um exemplo que eu me toquei há pouco tempo, estudando, né, igual eu falei que eu gosto de fazer, eu caí num tema que chama engenharia de sistemas. E aí essa engenharia de sistemas convida a gente para falar coisas que estão relacionadas, né? Então, lá no livro tem um exemplo de uma venda de carro, por exemplo, né? Então, a pessoa, quando a vendedora de carro, ela vende um carro, ela diminui o estoque. Então, assim, quanto mais vendas, menos estoque. Então, se ela tem menos estoque, o próximo cliente que vai comprar vai ter um prazo maior. Então, vai diminuir as vendas. Então, assim, quanto mais vendas, menos vendas. Ou, falando da Moore, né? Quanto mais vendas, pior o atendimento. Sim. Então, é muito comum as vendas aumentarem e você tem um monte de problema interno. Sim. E eu não entendia disso, de onde isso vinha. Porque na minha cabeça, assim, a gente vai aumentar vendas, vai resolver todos os problemas. Tranquilo, vai dar tudo certo. Era aí, no final de contas, a empresa nasce para isso. Vai estar tudo bem. E aí, sabe aquele negócio? Um monte de cano começa a estourar. Aí tem vazamento aqui, tem vazamento aqui. Mas, ninguém tinha me dito antes que tinha vazamento. Por que foi aparecer agora? Que hoje de manhã a gente tava fazendo um prefácio das coisas aqui, eu batendo uma bola. E o próximo episódio, você que está assistindo a gente, o próximo episódio vai ser sobre gestão de conflitos. E uma das coisas que a gente falou foi justamente isso. Existem 2 grandes pontos em que a gente vê os problemas. Quando a gente está vendendo muito pouco, que aí evidenciam os erros e os problemas. Isso. Ou quando a gente vende muito, é como se eu colocasse muita pressão em uma máquina, mas não tem fluido. E aí começa a estourar as coisas. Ou seja, os processos produtivos, eles começam a sofrer porque a estratégia não está bem alinhada, a produção não foi bem alinhada. Então esses 2 grandes pontos é onde a gente tem que ter muita noção. Vender muito é bom? Depende. Depende disso aí, depende. Porque se você não consegue comportar isso, né? Enfim, então, de onde vem? Vem da necessidade, ou do mercado, né? Quando eu quis falar de crise, assim, essas necessidades do mercado, ou necessidades internas. Quando você vende um pouco a mais, você tem que procurar uma outra técnica para que os processos internos deem conta, né? Então, você tem oportunidades externas e oportunidades internas. De onde vem? De todo lugar. Chance para a gente melhorar vem de todo lugar. Mas eu quero complementar essa pergunta. A gente vive aqui no ABC, e aí aqui no ABC tem muitas empresas que nasceram há 40 anos atrás. Elas nasceram porque havia uma certa demanda, uma demanda gigantesca, em que eu fiz lá a minha empresa de torno mecânico. Ou seja, fornecia para a galera de autopeça, para o sistemista. Era só colocar ali, encaixar, né? Virar um tier e tá tudo certo. Minha empresa vai durar 30 anos. Mas está acabando. Para você que está assistindo a gente fora do ABC, ABC Paulista, ele tem um talento de 50, 60 anos em torno da indústria automobilística. A gente tinha... Agora já não tem mais tantas, né? Mas, ou seja, em torno das grandes marcas, das grandes montadoras, se formou uma infinidade de autopeças sistemistas que forneciam para essas empresas. Legal, esse é um panorama que já há alguns bons anos ele já vem se modificando. E essa mudança está fazendo esses industriais pensarem diferente, porque aquela demanda já não tem mais a demanda. E como que ele lida agora? Ou seja, eu já falei com vários industriais, eles falam assim, cara, eu nunca precisei captar cliente. É isso aí. E nos últimos anos eles precisam captar cliente. E aí,
um ponto que eu acho que complementa, e veja se faz sentido. A Moore, ela entendeu essa dificuldade de demanda, que não é mais, e começou a criar geradores de demanda para que ela pudesse ter uma previsibilidade em vendas. Então, acredito que isso complementa, faz sentido isso que eu estou falando frente ao cenário que você vê na Moore? Faz total sentido, né? Quanto mais as atividades estiverem no nosso poder, né? Mais previsível, melhor, mais saúde financeira a empresa vai ter, né? Então, com certeza foi uma das necessidades atender à previsibilidade da demanda, né? Então, você conseguir provocar um pouco esse aumento da demanda, né? Mas olha só, a gente está no Brasil e aqui é muito difícil a gente fazer tecnologia. Primeiro que a gente não sabe das coisas. Segundo que a gente não tem componente aqui e tal. Como que é fazer tecnologia aqui nesse país, cara? Tecnologia para indústria. Para indústria. Porque é tecnologia da informação. E você tem um termo muito legal, que é tecnologia da informação e tecnologia... de operações, né? Exatamente. Como é isso, né? TI-TO, que a gente chama, TI-TO, né? Convergência TI-TO. A maior parte, ou melhor, a Moore, ela importa 99% dos produtos da Alemanha. Então, lá a gente desenvolve os produtos e aqui a gente comercializa eles, a gente aplica eles. E lá, o pessoal, assim, inclusive o dono da empresa, ele uma vez falou isso que eu acho fantástico, assim, olha, assim, os alemães são muito rígidos, né? Mas eles são diretos ao ponto. E os brasileiros, eles às vezes demoram um pouco mais para chegar nos lugares, né? Mas eles são mais flexíveis. Entendeu? Então, num caminho incerto, o brasileiro vai chegar mais rápido, né? Num caminho incerto, o alemão vai parar. Ele não... Só que é o seguinte, quando você coloca os dois trabalhando juntos, a gente vai chegar mais rápido nos caminhos diretos, nos caminhos mais fáceis. Mais certos, mais previsíveis, mas a gente vai chegar rápido também, ou no menor tempo, nos caminhos difíceis. Entendeu? Então, e aí o que a gente faz legal, o produto está sendo desenvolvido lá para a Alemanha, tem uma aplicação clara, tem uma necessidade clara, tem uma dor clara do cliente. Aí vem para o Brasil. Então, os produtos da Moore, eles são desenvolvidos para a indústria automobilística. É uma indústria que vai exigir uma necessidade de produtividade, uma necessidade de robustez. Legal? No Brasil, a gente tem, por exemplo, a indústria de mineração, que precisa de robustez e que precisa de produtividade. Isso aí. E aí, no Brasil, a gente aplica produtos para mineração. Na Alemanha, não aplica. E por que eles não aplicam? Talvez porque eles tenham menos crises que a gente, né? Talvez porque sejam desses caminhos difíceis. Que exigem mais flexibilidade, mais resiliência. Mais resiliência. Entendi. Então, como fazer tecnologia no Brasil, né? Acho que como aplicar a tecnologia no Brasil, talvez a melhor resposta seja sendo brasileiro, né? Boa. Sendo flexível, né? Entendendo a dor do cliente, né? E também conseguindo convencer o cliente do que não é dor para ele, do que ele só está pedindo porque o pai dele pedia, porque o avô dele pedia, porque sabe? Então, tem um exemplo crasso, assim, que a visão da Moore Electronic no mundo, e aí para vocês que conhecem painel elétrico, vai ficar mais claro para vocês, mas é o fim do painel elétrico. Essa é a visão da Moore, sabe? Então, a Moore tá no mundo para acabar com o painel elétrico. É isso aí. Assim, legal, vender é legal, né? Paga as contas e tal, mas... O objetivo dela existir Mas o que a Moore quer é acabar com o painel elétrico. Nossa, eu já tô com um monte de perguntas sobre inovação aqui, mas eu não sei se eu posso, a gente foge totalmente do tema aqui. A gente vai que precisar de 2, daqui a pouco vai precisar de 3 episódios com o Marcelo. Então, assim, a Moore quer acabar com o painel elétrico. Legal? E tem cliente que fala, não, eu preciso de um painel elétrico para colocar isso. Para colocar um dos produtos da Moore, né? Aí a Moore fala o seguinte, não, você não precisa. Aqui, olha, você pode colocar ele do lado de fora do painel. E se você colocar ele do lado de fora do painel, vai ser mais rápido para você montar, vai ser mais rápido para você fazer manutenção. Não, mas e o borne?
Não, você não precisa Não mais precisa do de Borne. Borne. Não, mas e o prensa cabo? Não, você não precisa mais de prensa cabo. Ó, tá tudo aqui, tá tudo lá de fora. Entendeu? Então, enfim, é muito bom a gente trabalhar com um propósito assim, né? Porque a gente sabe o que é do dia a dia, o que vai pagar as contas, mas a gente sabe onde a gente quer chegar também, né? Então, a gente quer chegar no final do painel. Então, às vezes a gente vende o produto dentro do painel lá para o cliente, mas com a expectativa de que a gente vai convencer ele a tirar o produto de dentro do painel, né? Sabe que tem uma coisa aqui que eu inclusive estava debatendo isso num outro fórum há um tempo atrás, sobre a diferença de empresas que têm intencionalidade e as que não têm. Legal? O debate era ESG. Bacana? Então a gente estava debatendo quais são as empresas que dizem ter práticas de ESG somente para estar bonita na foto, e empresas que efetivamente têm intencionalidade. Essa intencionalidade ficou batendo na minha cabeça durante muito tempo e eu comecei a perceber intencionalidade registrada nas empresas em tudo quanto é lugar. Então, um exemplo. Estava ministrando treinamento para o pessoal do Senac São Paulo, né, para o pessoal interno do Senac São Paulo. A gente remodelou todo o curso de atendimentos para os atendentes, supervisores e tudo mais. Né? E o Senac ele tem uma intencionalidade na educação, legal, principalmente para os que são os que são desprovidos de capacidade de investimento ou que estão sob a guarda de serviços, comércios e turismo. Legal. Aí, eles tem uma intencionalidade em prover condições muito, muito favoráveis para aquele que chega no Senac efetivamente se desenvolver. Legal. Eu percebo na Moore, e assim, intencionalidade, no episódio passado a gente falou muito você falou também sobre propósito, né? Quando você tem um propósito, uma intencionalidade... Vamos lá, propósito é uma coisa, né? Eu quero chegar ali. Mas quando você tem a intencionalidade, isso dá mais espaço para certas coisas como investir em marketing durante 4, 5 anos até os primeiros ciclos começarem a acontecer e aí poder provar para a diretoria, o board lá na Alemanha, que aquele investimento que você insistiu nele, que você acreditou nele, ele começa a trazer resultado. Tem que ter essa intencionalidade, também te dá mais força para suportar esse período tão longo de investimento? Excelente pergunta, Hugo. Sim, dá mais força, mas a gente precisa pagar as contas também, né? Então, com moderação, né? Então, legal, a gente... sabe aquele negócio de o seu filho precisa estudar, o seu filho pode se divertir ou pode curtir a vida. Legal, isso tem um equilíbrio, né? É lógico que não pode ser 100% para um lado, exato, nem 100% para o outro lado. Então eu acredito que na Moore a gente consegue equilibrar isso, né? É lógico que a gente fica muito tempo trabalhando e fazendo as coisas chatas, né? As coisas que não estão tão ligadas à nossa intencionalidade, mas que a gente precisa para a gente pagar a conta da intencionalidade, né? Mas sobra bastante para a intencionalidade, né? Pô. E uma pergunta. Muita gente quer vender para a indústria, tem uma dificuldade danada de chegar até a indústria. Porque, eu ligo e ninguém me atende. Eu tento falar e ninguém me atende. Na tua opinião, qual que seria o melhor canal de aquisição para as empresas que querem vender produtos para a indústria, por exemplo? Legal, eu tenho uma série de canais interessantes para a indústria, Luiz, mas acho que a primeira coisa é a seguinte: a indústria é relacionamento. O seu melhor canal é seu último cliente. Assim, seu melhor canal volte no cliente que você visitou semana passada e venda outra coisa para ele. Boa. Esse é o melhor canal. Assim, você vai crescer por aí. E você precisa ter canais que tragam clientes novos. E clientes novos pequenos. Então, isso cria também um paradoxo, que é o vendedor que tem um cliente grande, ele não faz um trabalho para clientes novos, porque o cliente novo é muito pequeno para ele. E aí ele só fica no cliente grande. Então, lá na Moore, o que a gente decidiu fazer foi: você cuida de clientes grandes, continue cuidando dos clientes grandes. Só que a sua meta é fazer cross-selling. Boa.
Sua meta é fazer cross-selling. Não adianta vender mais do mesmo produto. Ok. Adianta vender mais do mesmo produto e outros produtos. Boa. Não adianta Entendeu? somente vender mais o mesmo produto, né? Isso. Não adianta somente... Exatamente, Hugo. Obrigado pela correção. Imagina. Não adianta somente vender mais dos mesmos produtos. Venda mais... O cross-selling lá na Mura a gente mede por subfamília de produtos, né? Então, você vende a subfamília A, B e C. Venda também a D, E e F. Uhum. Legal? Esse é o seu trabalho. E melhore seu relacionamento para você conseguir fazer isso. A chave é melhorar seu relacionamento. Tem gente que fala, não, venda B2B industrial, você vai lá apresentar seus argumentos técnicos. Assim, o seu produto tem que ser melhor, o seu produto tem que resolver o problema do cliente. Mas sem relacionamento, você não vai conseguir. Interessante, cara. Eu tava conversando com um cara que ele trabalhava numa plataforma, num CRM, e aí agora ele tá numa outra empresa vendendo equipamentos de IoT. E ele falou, Luizão, a diferença, cara, era que lá eu vendia B2C. Ele vendia, ligava pro cliente, fazia uma apresentação, já querendo fechar a venda ali. Ele falou, cara, eu tô mudando meu mindset porque enterprise é relacionamento. E aí uma coisa que a gente entende, quanto maior é o seu nível de produto, mais complexo e mais caro, necessidade de relacionamento aumenta. E é o que você está falando, está comprovando muito categoricamente isso. Os produtos que você precisa, que você tem, são necessários a vender com a indústria, sim, mas é necessário fazer o relacionamento. Agora um ponto. O que é relacionamento? É cafezinho? É evento? É futebol com os caras depois do trabalho? Como que eu posso incentivar e quais as coisas que eu posso incentivar o meu vendedor a fazer relacionamento? Legal. Então eu acho que a gente pode separar em 2 pontos. Um é essa parte do cafezinho, do almoço, do churrasco com o cliente, do futebol. Eu já joguei futebol com cliente. Eu já fui para Joinville jogar futebol com cliente. Olha só, que legal, cara. Já, fazer churrasco com cliente, né? Fazer... eu tenho o Gomes, assim, o Rafael Gomes, que é minha referência em relacionamento, né? Eu tenho muito que aprender lá com ele, que é o nosso gerente de vendas. Ele foi para a Fórmula 1 com o cliente. Caraca. Olha só. Assim, e aí o pessoal dos Estados Unidos visitou a gente no começo do ano e falou o seguinte, a gente comprou 70 tickets para clientes de um jogo de beisebol e a gente foi com os clientes. 70 ingressos para assistir uma partida de beisebol. Olha só. Com cliente. A gente foi numa corrida de rua, a gente pagou inscrição para 20 pessoas do nosso segmento, algumas eram até concorrentes, para correrem com a gente com a camiseta da Amor. Olha aí que legal. Que barato. Assim, e o que uma corrida ou um jogo de beisebol tem a ver com produtos para automação industrial? Assim, nada. Mas o que tem a ver com relacionamento? Tudo. Né? Tudo. Então, relacionamento é super importante. Então, eu falei dessa parte que vamos chamar de extra-campo. Tudo bem? Extra-campo. Agora vamos falar a parte no campo. Você precisa resolver os problemas dos seus clientes. Assim, você vai... toda essa parte vai te ajudar, porque quando o cliente te ver, ele vai pensar... Ele vai sentir o gosto da picanha que ele comeu. Ele vai lembrar do gol que ele fez e que você tocou pra ele, entendeu? Ele vai... Então, quando ele falar com você, ele não tá falando só com você. Ele tá falando com aquela tarde memorável que ele teve no beisebol, que foi maravilhoso, sabe? Então, essa parte extra-campo. Isso vai te dar chance de jogar melhor no campo, do cliente poder falar melhor dos problemas que ele tem, Sim. do cliente ser mais aberto com você quais problemas ele tem, e do cliente, no final das contas, fazer a burocracia interna para a homologação do seu produto. É isso aí. Que não é simples, não é fácil. Que não é simples, não é fácil e que demanda uma energia dele e que é impossível você fazer. No final das contas, o seu vendedor é o cliente. Porque você só está vendendo para ele. Ele lá dentro, ele está vendendo para o sistema, ele está vendendo para o departamento financeiro, ele está vendendo... Sabe? E ele está vendendo para o departamento de manutenção. Ele vai te falar
assim, olha, eu não estou conseguindo homologar porque o seu produto não faz isso que o do concorrente faz e o fulano lá precisa disso. E legal, e aí você vai trabalhar nisso e agora meu produto faz isso. Vamos ver lá se a pessoa da manutenção vai homologar. Então, então, no campo, você precisa resolver os problemas do seu cliente. É lógico que você consegue vender na indústria só resolvendo o problema dos clientes. É lógico que você consegue vender para a indústria só trabalhando extra-campo. Sim. Mas para você vender com consistência, para você vender, para você bater sua meta, você tem que fazer as duas coisas. Não tem como fugir dessas duas coisas. Você sabe que há uns tempos atrás a gente estava discutindo umas coisas na empresa e aí o pessoal falou, poxa, mas e o projeto tal? Não, ele fechou com um amigo dele, que ele tinha um amigo lá e tal, já fazia isso. Aí eu falei, então a gente tá ruim de amigo, né? É, isso aí. A gente precisa fazer mais amigos. Exatamente. Porque se os caras estão fechando com os amigos, quer dizer que a gente não é amigo dele. Então vamos resolver isso. E a típica desculpa do vendedor, né? Não, ele não queria fechar nada com a gente, que ele já estava fechado com o amigo dele. Pô, então seja você amigo dele. Pô. Ué. Né? Só um ponto, um ponto super polêmico no que eu falei aqui, extra-campo, que isso muitas vezes pode ser confundido com compliance, né? Tudo que eu estou falando não pode infringir o compliance. Você não pode fazer isto para vender. Você tem que fazer isto para melhorar seu relacionamento, né? Então, se esse cliente não quiser comprar de você, se você não estiver resolvendo nenhum problema dele, você nem pode vender para ele. Sim. Então, assim, olha, normalmente o que eu faço eu olho os clientes que eu vou conseguir resolver os problemas, né? Eu olho o perfil ideal do cliente. Legal, esse cliente tem muita chance de eu conseguir resolver os problemas. Legal, vou desenvolver. Enquanto eu estou fornecendo os primeiros produtos, né? Eu vou desenvolver um relacionamento com ele extra-campo, né? E aí, à medida que essas duas coisas crescem, né? Então, eu tenho um forte relacionamento com ele. Eu vou aumentando minhas vendas lá. Não é para ser fora do compliance, né? É para ser no compliance. O objetivo do seu relacionamento não tem que ser para vender. Sim. Né? Tem que ser deixar o ambiente tranquilo para você conseguir entender melhor as necessidades dele e conseguir ajudar ele mais. No final das contas, você não pode empurrar o produto para o cliente porque antigamente a gente falava que era uma venda fósforo, né? Na sua época. Venda fósforo. É uma venda fósforo, né? Você precisa resolver os problemas do cliente e resolver os problemas de uma forma geral, né? Às vezes você está resolvendo um problema só da pessoa ali que é o seu contato, às vezes você está resolvendo um problema do departamento dele, às vezes você está resolvendo um problema da empresa dele. Então, à medida que você vai crescendo isso, né? Então, se você consegue resolver os problemas da empresa dele, o relacionamento que você construiu com ele está ajudando a empresa dele. Então... E é uma questão de confiança realmente, né? Porque assim, as pessoas, elas ficam mais à vontade para fazer negócio com você quando elas passam a confiar mais em você. E aí uma coisa retroalimenta a outra, né? Isso. Então eu ter resolvido alguns problemas na tua empresa me gradua a você gostar mais de mim e se aproximar mais de mim. E se nessa aproximação você perceber que eu sou uma pessoa ainda mais confiável, você vai me dar novos problemas cada vez mais difíceis, mais complicados para te ajudar a resolver. E aí uma coisa vai batendo bola com Sim. outra, né? Sabe quando a gente fala de experiência do cliente, né? E eu tive num evento aí recentemente sobre isso, a gente debatendo bastante, é que não adianta, experiência do cliente começa você resolvendo os problemas dele. Então, primeiro você zera os problemas. Depois, é meio pirâmide de Maslow isso, entendeu? Depois que você resolver os problemas do cliente, aí você vai se graduando a se aproximar mais, a proporcionar uma experiência para o cliente. Experiência, primeiro você resolve o problema, depois você faz as outras coisas, né? Bugão, a gente tá quase chegando no final, mas eu não posso deixar de perguntar uma coisa. Quando a gente fala, e você falou bem do seu processo, que você tem um processo cadenciado e tal, a meta, que antes era, vai vender. Agora você tem clareza de que a meta, por exemplo, quando eu estou falando com a persona engenheiro, a meta é com que ele coloque o meu produto no projeto. Então faz sentido você ter metas diferentes para cada etapa desse processo industrial que você tem? Você tem essa clareza já a respeito disso? Isso. Eu concordo com você. Então cada fase
Como que a gente coloca isso na prática lá na More, né? A gente tem um Kanban board, né? A gente tem no CRM, a gente usa o CRM do Pipedrive. E aí, cada etapa que a oportunidade está, ela tem objetivos internos, né? E aí ela só passa para a próxima fase quando esse objetivo interno é atingido, né? Por exemplo, da fase em homologação para a fase com projeto, o cliente precisa ter um projeto. Do com projeto para com vencedor, né? Então o projeto ele tem 3 ou 4 concorrentes lá. E aí sai um único vencedor. Tem um ponto claro ali. Eu estou nessa fase enquanto não tem um ganhador. Quando tem um ganhador, vai para a próxima fase que a gente chama de com proposta quente. Porque nesse caso é que a proposta pode ser fechada, entendeu? Legal. Então, sim, tem... dependendo da fase que a oportunidade está, ela tem objetivos diferentes. Perfeito. E isso você tem que desenhar no playbook do vendedor, né? Em cada fase, em cada etapa lá do funil de vendas, você tem que colocar objetivos diferentes. Quando você fala de meta de valor, a meta de valor ela tem que estar no final da oportunidade, né? E se você consegue ser muito maduro, você precisa ter metas de quantidade de oportunidades em cada fase do funil para que não haja uma seca de vendas no final, né? No final, né? Num determinado mês, né? Boa. Rugão, cara, passou, hein? Eu falei, esse camarada aqui, ele é papo para 3 episódios, não tem essa. Já vão começar a agendar o próximo. Marcelo, tema do programa, o que não fazer em vendas. Então, a última pergunta que a gente faz aqui é, para você, Marcelo Barbosa, o que você deixaria como dica de o que não fazer em vendas? Pô, Hugo, obrigado. Assim, eu tenho um monte de dicas sobre o que não fazer. Eu já fiz um monte de coisa que eu não devia ter feito, tá? Mas esse último aprendizado foi fantástico para mim. Assim, ó, não espere que só vender mais vai resolver seus problemas. Boa. Porque vender mais vai te trazer um monte de problemas. E não que você não queira isso. Talvez até goste disso. Então, fale o seguinte, não, eu tô com um monte de problema lá no processo interno, na produção, porque eu vendi demais. Beleza, goste desses problemas, mas saiba, eles vão aparecer. Boa. Eles vão aparecer. Ah, muito bem, senhoras e senhores. Marcelo Barbosa. Marcelo, obrigado demais pela tua presença. Porque é um prazer gigante. Eu falo, eu tenho 25 anos aí de amizade, pelo menos. Então, cara, sempre que eu sento com você, é uma aula. Obrigado demais pela tua presença, viu, cara? Obrigado você, Hugo. Desculpa qualquer coisa aqui. De forma alguma. Que isso. Marcelão, obrigado. Prazer obrigado. Revê-lo. Ver a trajetória que está sendo trilhada aí no teu trabalho. Muito obrigado pelo conteúdo, que eu tenho certeza que foi muito rico. O pessoal aprendeu demais. Obrigado mesmo. Legal, tá? Obrigado. Olha só, para você que acompanha o que não fazer em vendas, ó, que eu deixar mais uma vez, Luiz Schmidt, onde é que as pessoas te acham para trocar ideias? @Luiz Schmidt no Instagram, tô lá, conteúdo praticamente todo dia para você. Olha só, se você que assistiu aqui, Marcelo, ele já vai voltar, isso é certo. Se quiser mandar perguntas também, legal, para o Marcelo responder na próxima vez, que a gente deve trocar o tema, você também pode fazer para mim. Você me acha como Hugo Palestrando no LinkedIn, no Instagram também, mas para esses assuntos nossos aqui, a gente acaba trazendo mais para o LinkedIn. E para você, empresa que está a fim de patrocinar o que não fazer em vendas, procure a gente. Nós já começamos a fazer aqui os desenhos para a próxima temporada, que será temática, que será muito importante para você, empresa, trazer o seu logotipo, trazer a sua participação e, claro, desenvolver esses conteúdos junto com a gente aqui na Vesa TV. Não é isso, Luiz? Afinal de contas, um conteúdo que conecta com o seu cliente final pode ser a grande diferença, e a gente aprendeu sobre isso aqui, então se liga. É isso aí. Olha só, batendo ali, Marcelo, mais alguma consideração final, Marcelo? Tá tranquilo, Hugo. Gente, valeu demais. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. E daqui uma semana teremos mais um episódio de O que não fazer em vendas aqui na Vesa TV. Valeu, gente. Um grande abraço. Até mais.